Jornal da Fã. Entrevista. Senador, muito bom dia, bem-vindo aos nossos estúdios. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da Fã FM. Senador, vou começar com esse assunto que nós conversávamos aqui nos bastidores, que foi o finalzinho ali da entrevista com o Emanuel Castro, essa questão do feminicídio, que é um assunto muito duro, né, para toda a sociedade, que a gente precisa ter muita responsabilidade e não deixarmos de travar esse debate. Há uma opinião da SSP de que a forma de abordagem das notícias com relação a esse crime podem gerar um incentivo para a realização, que foi mais ou menos o que Castro deixou aqui no final da entrevista. Aí eu recebo do advogado Fábio Lemos aqui uma mensagem que diz o seguinte: discordo com veemência que a divulgação do feminicídio tende a elevar os números. As autoridades batem cabeça não sabendo o que fazer. Aí o sufocamento da informação é o melhor remédio para a sociedade não cobrar solução. O fenômeno criminológico do feminicídio é diferente do suicídio ou dos assassinatos de crianças em escolas. Qual é a sua opinião dentro dessa seara? Olha, primeiro que é uma situação que vem se agravando e isso tem a ver com a forma como a gente está lidando com o comportamento, a tolerância a determinados comportamentos, uma coisa mais profunda, né? A gente tem visto uma certa... Por isso o crime, a gente agora aprovou a lei contra o crime da misoginia, ou seja, tem a ver com essa lógica de estabelecer a diferença de gênero, a diferença... e aí começa o processo de discriminação e nas relações, essa ideia de que... reforçar a ideia de que o homem é superior à mulher, de que a mulher tem um determinado lugar, tudo isso está na base da autorização para estabelecer o controle, a posse, né? E se eu tenho o controle e a posse, é minha propriedade. A minha propriedade, eu faço o que eu quero. E inclusive, dispor sobre a vida da esposa, da mulher, da namorada. Ou seja, isso é uma autorização silenciosa que se gesta na sociedade. Então, quando a gente faz o debate sobre isso, eu acho que o advogado, como é o nome dele... Fábio Lemos. O Fábio Lemos fala, ele está dizendo o seguinte: olha, nós precisamos massificar isso e a gente precisa ir nas entranhas da sociedade para tratar e começar a questionar determinadas posições que são difundidas largamente em vários ambientes religiosos, ambientes, clubes masculinos, sei lá, tantos lugares que isso é reforçado, até mesmo em algumas famílias, de que a mulher ela é secundária, de que a mulher está ali para servir o homem, que a mulher, sabe? Isso vai criando uma discriminação e a ideia de que o homem tem uma relação de superioridade, de comando, de liderança plena e absoluta, de posse, de controle, é ele que manda, e isso acaba gerando as distorções e até o absurdo do macho achar que, ao não estar tendo as suas expectativas atendidas, ele poder abrir, dispor da vida da parceira, ou de uma namorada, ou de uma mulher em qualquer condição. Então, é um crime grave que a gente precisa divulgar e que a gente precisa... Veja, o fato em si pode até ter técnica de fazer a divulgação, o fato, quando acontece o crime, mas o tema feminicídio precisa ser abordado o tempo todo para que a gente possa ir coibindo e criando constrangimento para determinados tipos de falas que são estimulantes e autorizativas, né, de determinadas posturas autoritárias, de posse, de controle, de ciúmes extremos, ou seja, isso que é a base, a principal base do evento trágico que é o feminicídio. Pesquisas eleitorais. O doutor Edmilson Júnior falava aqui há poucos instantes antes de irmos para o intervalo dessa guerra de pesquisas que já começou aqui em Sergipe, e ele relembra que você já foi vítima em uma campanha de pesquisas eleitorais. Qual o caminho, senador, para tentarmos, digamos assim, moralizar esse tema pesquisas eleitorais, hein? É difícil, muito difícil, porque o caminho virou as pessoas entenderem que pesquisas eleitorais virou material de campanha.
tratar a pesquisa eleitoral como material de campanha. O que significa isso? Você não faz um santinho para divulgar, ou um material para divulgar uma personalidade, um pré-candidato, um candidato? As pesquisas eleitorais viraram um material de campanha. Ou seja, as pessoas fazem para passar a ideia de que o seu candidato, que o candidato está na frente. Então é preciso a gente tomar muito cuidado com isso. Claro, tem pesquisas que têm seriedade, principalmente as que são feitas para o consumo do próprio candidato. Se as pesquisas contratadas pelos candidatos para consumo interno, que não são divulgadas, fossem divulgadas, a gente teria um retrato mais fiel da realidade. Mas essas pesquisas que são, uma parte delas, eu não estou questionando pesquisa nenhuma em particular, mas a maioria delas funcionam como propaganda eleitoral de um ou de outro candidato, certo? E isso desinforma, isso é ruim. O que fazer? Proibir a publicação de pesquisa? É esse o caminho? Proibir vai resolver? Não sei se vai resolver, né? Punir os institutos é uma alternativa. Já existe hoje caminhos de punição. Então, mas eu acho que o mais importante é conscientizar a sociedade de que as pesquisas viraram material de propaganda eleitoral de um ou de outro candidato, dependendo de quem está por trás da contratação da pesquisa. Na sua opinião, você é a favor de que só seja publicada ali pós o horário? Tem alguns que trazem isso, né? Proibir a veiculação durante o período eleitoral, permitindo apenas após a abertura das urnas e que elas passem a ser apenas de consumo interno. Você acha que é radicalizado mais? Não, eu acho que vai chegar um ponto que ela vai ser tão desmoralizada que esse vai ser o caminho, né? Um caminho possível, né? Porque quando você não tem valores para nortear o comportamento de quem trabalha com este tema, certo? Ou não tem regras que consiga conter, o caminho é a proibição e a eliminação do instrumento na véspera das eleições para diminuir a interferência no resultado, porque isso artificializa alguns resultados, como aconteceu comigo em 2014, como quase aconteceu comigo em 2018. Em 2018, eu falo de 2014, mas que foi um absurdo, eu fiquei 27 pontos atrás, menos de uma semana antes da minha adversária. Quando abriu as urnas foi menos de 3, certo? E em 2018, é importante dizer que eu era o 6º colocado. Eu fui o 2º com a diferença de 50 mil votos do 3º. Então, imagine o quanto essas pesquisas, e não foram pesquisas locais, foram pesquisas feitas nacionais, pesquisa nacional, as duas, 2014 e 2018. Então, é importante que as pessoas saibam que pesquisa virou material de propaganda eleitoral. Ou seja, você não faz um santinho, um card, né, para promover um candidato, um pré-candidato ou uma personalidade política, faz também pesquisa com esse objetivo. Atenção, o IPVA 2026 chegou. No site do Detran você escolhe a opção Banese e parcele com as melhores condições. É rápido, prático e sem aperto no orçamento. O IPVA 2026 é com Banese Card. Atenção, São Cristóvão, a rodovia Carlos Pina de Assis já é realidade e chega para transformar a mobilidade da cidade-mãe. São mais de 6 quilômetros que ligam a rodovia João Bebeágua, a BR-101, encurtando distâncias e facilitando o dia a dia da população. Com um investimento superior a 17 milhões de reais, feito com recursos próprios da Prefeitura, nova via garante mais agilidade no deslocamento, mais segurança no trajeto e mais qualidade de vida. Agora, quem mora na região do Grande Rosa Elze tem acesso mais rápido ao distrito industrial, aproximando trabalhadores das oportunidades e fortalecendo a economia local. Prefeitura de São Cristóvão, cidade-mãe de Sergipe. Vou fazer uma inversão aqui, senador. Ao invés de eu ir tocando a entrevista com as minhas perguntas, vou priorizar aqui perguntas feitas pelos nossos ouvintes que já estão mandando aqui pra gente. O Luiz Antônio diz aqui: eu gostaria de saber do senador Rogério por que o PT não lançou candidato ao governo. Gostaria de saber também como ele vê essa rejeição do governador publicamente ao nome dele. É o Luiz Antônio. Bom, em primeiro lugar, nós ficamos esperando a direção nacional ter uma posição. E quando houve a manifestação
do governador em apoio ao presidente Lula, e houve todo um trabalho para esta aproximação que não foi feita por mim num determinado momento, mas quando houve essa manifestação do governador, criou-se uma aproximação do governo do presidente Lula com o governo do governador Fábio Mitidieri, e isso gerou uma sinalização de uma possível aliança. Então, se a gente fosse lançar uma chapa para o governo do Estado, poderíamos ter que desfazer lá na frente se, do ponto de vista nacional, essa aliança vier a se configurar. Mas, veja, lançar chapa é até agosto de 2026. Isso quer dizer que tem hoje um cenário em que o PT não tem candidato a governador, tem o foco na reeleição do presidente Lula, na reeleição do mandato de senador, que eu exerço, tem foco na eleição dos deputados estadual e deputado federal. E a gente está trabalhando para ter uma aliança, ainda não está definido esta aliança, mas está encaminhado discussões nesse sentido. Se isso não se viabilizar, é natural que a gente possa ter uma candidatura ao governo do Estado. Não está 100% descartado? Não, nada na política está 100% descartado, né? Inclusive, e principalmente quando se trata de termos um palanque forte, capaz de garantir a vitória do nosso candidato a presidente no Estado de Sergipe. Com relação a esse fato que ele perguntou sobre a rejeição... Na opinião dele, é como se Fábio apresentasse uma rejeição a você publicamente. Veja, eu não vi nenhuma manifestação do governador nesse sentido. Houve uma manifestação do pai do governador. O mais importante é o seguinte, eu acho que todo mundo tem o direito a ter seus sentimentos seja de que natureza for. É livre, a gente não tem que questionar isso. Agora, eu não me pauto na política por nenhum tipo de sentimento que não seja em torno de projeto e um sentimento em torno de um comportamento ético, de um comportamento comprometido com o Estado de Sergipe. O que me orienta na política é o seguinte: qual é o projeto para o Estado de Sergipe? O que é que nós vamos fazer? Eu não posso me pautar por nenhum tipo de sentimento, de mágoa, de ressentimento, seja ele o sentimento que for. Acho que isso não é importante para o povo de Sergipe. O povo de Sergipe não pode ser aprisionado ou ser secundarizado. O Estado não pode ser secundarizado quando seus interesses estão em jogo, e uma eleição, o que está em jogo é o interesse do povo, é o interesse do Estado. Isso não pode ser secundarizado em função de qualquer sentimento individual. Por isso, não é isso que vai me pautar. O que vai me pautar é uma aliança em torno de um projeto que atenda os interesses do povo de Sergipe e do nosso Estado, desenvolvimento das novas gerações. Isso é o que eu acho que tem que pautar o debate político. O Joane, do MST, diz aqui: qual tem sido a atuação do mandato do senador no fortalecimento do Partido dos Trabalhadores em Malhador, especialmente no que se refere à organização partidária? Veja, nós tivemos eleição há 6 meses atrás, tomamos posse agora, em setembro, outubro deste ano, e fizemos a eleição lá, teve eleição no diretório, ou seja, cada diretório tem o trabalho de se organizar. A gente tem estado junto, fizemos um seminário semana passada com o secretário nacional do partido aqui para discutir organização, ou seja, o partido está em movimento, a gente reorganizou todos os diretórios municipais, as questões formais para preparar o partido para a disputa, e agora vamos entrar na próxima fase, que é de preparação política, de formação política da nossa militância. O Márcio Lisboa diz aqui: bom dia, Narciso. Gostaria de saber do nobre senador Rogério Carvalho, autor da lei dos monoculares, o que é mesmo poderia fazer para em Sergipe nossos direitos fossem igualitários em relação às outras deficiências, como isenção de ICMS e compra de automóveis. Veja, o STF decidiu a semana passada, acho que foi no STF, né? Não sei se foi STF ou se foi STJ, acho que foi STF,
a questão de direito, decidiu que o monocular é considerado um deficiente, porque havia uma ação direta de inconstitucionalidade e que ele não seria deficiente, mas agora está pacificado, inclusive, no judiciário, que o monocular é considerado deficiente. Mandando um abraço aqui ao Nilmar Davi, acompanhando a gente lá em Capela, acompanhando aqui a nossa entrevista com o senador Rogério Carvalho. O Hernaldo do Bairro América diz aqui, pergunta ao senador o que está faltando para que o governador Fábio Mitidieri sentar com o senador e com o Partido dos Trabalhadores. Conversar. Precisamos conversar mais e ter uma reunião com o presidente Lula, que já era para ter acontecido e não aconteceu nesse período. Se der tudo certo com o presidente Lula, a gente tende a... Já tem uma data, não? Não. Estamos esperando esse período teve muita viagem do presidente, ele está viajando o Brasil todo, deve vir a Sergipe e antes disso ou durante isso, a gente deve ter essa conversa. Houve, na época que se especulou um pouco isso, a possibilidade do governo federal assumir 2 obras aqui de Sergipe. Nesse discurso em Canidé, o governador já anunciou que recebeu o aval positivo do governo federal para assumir a adutora do leite. Para a Ponte Aracaju-Barra, já há alguma posição? Veja, foi feito, eu estava na reunião no dia que essa discussão aconteceu, com relação à adutora do leite, houve uma sinalização na própria reunião com o ministro Rui Costa, dizendo que entraria nas obras do PAC, poderia ser enquadrada nas obras do PAC, mas a questão da ponte teria que fazer um estudo técnico para saber como essa obra se enquadraria nas obras do PAC. Mas espero que a gente tenha uma solução. O André Lira, lá de Estância, quer saber como é que está a sua relação com o prefeito André Graça. Minha relação com o prefeito está excelente, minha relação com os vereadores, com o prefeito. Neste ano nós disponibilizamos de emendas parlamentares 43 milhões para a cidade, no ano de 2025. Nós liberamos recursos, destinamos recursos para drenagem, pavimentação da Praia do Abaís, ali toda a região do Abaís, que tem muita gente que vive ali, né, e que é uma área bastante povoada. Liberamos recursos para estradas vicinais, para a saúde, para o turismo, ou seja, uma relação muito boa e eu tenho uma gratidão muito grande ao povo de Estância. Todas as eleições sempre tive um carinho e a atenção do povo de Estância e esse ano a gente conseguiu, através do prefeito André e da prefeitura, levar esses benefícios para a cidade e para a população de Estância. Senador, voltar um pouquinho a um assunto que foi abordado. O senhor que iniciou, né? Eu não tinha nem entrado nele ainda. O ouvinte perguntou sobre o tratamento do governador, das falas do governador, e aí o senhor entrou no assunto que foi a fala do doutor Luiz Mitidieri, quando ele declara que não vota em Rogério Carvalho. Incomodou essa fala? Cria barreiras para uma aproximação? Olha, eu acho que num momento como este, de definição de alianças, eu acho que qualquer fala que desagrega é ruim. E é preciso lembrar que não existe pessoas, existe representação de campo político. Eu não estou aqui como Rogério indivíduo. Eu estou aqui representando um campo político, um partido, uma candidatura nacional, um partido que tem uma base grande, um campo da política do Estado de Sergipe. Então, quando uma fala dessa é jogada ao vento, isso gera dificuldades com a nossa base também, percebe? Então, eu acho que é preciso ter muito zelo e muito cálculo para falar as coisas, para não atrapalhar e não criar dificuldades artificiais, certo? Como eu disse, eu não faço política olhando para nenhum tipo de questões pessoais, do tipo de sentimento, ressentimento, mágoa. Veja, isso é muito pouco quando se trata da vida do povo sergipano e do Estado de Sergipe. A gente tem que cuidar qual é o projeto. São marcas ainda de 22? E se for, é pior ainda. Porque eu fui derrotado e não estou com essa mágoa.
certo? Fui derrotado e todos sabem como é que foi o processo. Eu liderei até o final da campanha. Portanto, eu não estou carregando mágoa com isso, certo? E por quê? Porque a gente tem responsabilidade com o futuro do Estado e o futuro do povo do Sergipe. Acho que isso não pode se repetir, acho que isso não devia ter acontecido e acho que não deve se repetir para não criar dificuldades para uma eventual aliança entre nós, o nosso campo, que eu represento, e o campo que o governador lidera. Magna Santana participar da entrevista, trazer aqui a pergunta dela, o questionamento dela ao senador Rogério Carvalho. Antes eu tenho recadinhos para você. Há 23 anos no mercado, a Resende Autopeças é a sua parceira de confiança em Aracaju. Sabemos que o seu tempo é precioso, por isso garantimos a melhor e mais rápida entrega na cidade. Aqui você encontra peças de qualidade com o preço justo. Nossos profissionais são treinados para dar um atendimento personalizado, agilizando todo o processo de compra, porque na Resende o cliente é prioridade. Estamos na Avenida Maranhão, número 1065, no Siqueira Campos. Telefone de contato 3236-6000, 3236-6000. Na Valor Imobiliária, é hora de vender e alugar o seu imóvel para que você possa ter sucesso na sua tentativa. Na Valor você vai contar com toda a equipe que vai fazer a diferença total do contrato à documentação, além de dar visibilidade em canais estratégicos de divulgação. Os corretores avaliam o preço de forma justa e aceleram o processo e aumentam as suas chances de um bom negócio. Entre em contato agora pelo 3226-4222, 3226-4222. Tranquilidade e profissionalismo em cada negociação é na Valor Imobiliária. Magna Santana, 8h16. 8h16, Narciso Machado. Bom dia, senador Rogério Carvalho. Bom, senador, o senhor realmente já falou que não é de mágoas, acho que é virar página mesmo, porque essa história está moída, né, e remoída de mágoas, de rancor. E a gente sabe que isso não funciona na política, né? O político está de um jeito, troca de roupa, mudou, né? Tá todo mundo depois junto, misturado, depois briga de novo, depois volta de novo. É assim, a gente é que precisa acostumar, o eleitor precisa acostumar em relação a isso. Mas é meio complicado, mas é assim que a gente tem que realmente fazer, vida que segue. Eu lhe pergunto internamente, senador, como é que são as coisas dentro do partido, onde também a gente acaba vendo isso. Não tem como não esconder, não tem como maquiar, que a relação, por exemplo, Márcio Macedo não é das melhores com Rogério Carvalho, Eliane Aquino, mesma coisa. São figuras importantes dentro do partido. Então, como é que vocês estão trabalhando isso para que realmente a maquiagem fique bonita para o eleitor, para a sociedade? Como disse Narciso, o Alessandro Vieira saiu do agrupamento, não saiu do agrupamento, saiu da chapa principal do governador por conta das suas falas e buscar manter uma coerência em relação às suas declarações com André Moura. Então, se o senhor chega nesse agrupamento, eu queria que o senhor deixasse isso muito claro, qual é a sua postura, né? Qual é o seu realmente posicionamento? Vou seguir o meu caminho, cuidar da minha candidatura, da minha reeleição, buscar um outro não e fazer com que ele seja invisível, né? nessa relação, não enxergar André Moura, ou, enfim, tocar ou buscar um outro candidato. Como é que o senhor vai fazer isso e administrando internamente? Tá, senador. Olha, Magna, primeiro, bom dia, Magna. A gente já se encontrou no corredor, mas vou dar bom dia aqui para todos, né? Primeiro, que a gente ainda não sentou para definir uma aliança. Portanto, é falar em tese. De qualquer forma, é importante dizer que nós representamos um campo político e quem nos lidera é o presidente Lula, quem me lidera é a nossa percepção da realidade e a nossa interação com o povo sergipano. Então, eu não vou fazer uma relação pessoal. A relação é política. E numa relação política, as proteções já estão garantidas. Cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu lado, cada um tem a sua plataforma, o seu desejo de caminhar. E se houver convergência com o projeto do governador, a gente caminha junto, certo? De forma madura, sem infantilidades colegiais. Ou seja, aquela coisa arrumadinha para parecer bonitinho. Não. Eu represento um campo político, um partido político,
uma visão de mundo, uma visão de sociedade, um projeto de Estado. Está aí a volta da Petrobras, está aí o que a gente aprovou na PEC da transição na Câmara, a nossa visão sobre segurança, a PEC da blindagem, a derrota da PEC da blindagem. Se a gente for ver, essa é a nossa plataforma, o que a gente quer, para onde a gente quer ir. A gente sabe o que quer e vamos fazer uma discussão em torno disso. Se der certo em torno disso, nós vamos cuidar da nossa campanha, da campanha do presidente Lula e dos nossos candidatos, inclusive do candidato a governador que a gente assumir, sem nenhum problema, porque o acordo não é pessoal, o acordo é político, é de projeto. E é assim que tem que ser na política, porque tudo isso só faz sentido se for para melhorar e para cuidar da vida das pessoas. Melhorar a vida das pessoas, trazer benefício para a sociedade. Eu tenho ficado assim meio pasmo, é um nome que o povo não sabe, assim, meio sem entender como é que pessoas passam 3 anos, 4 anos, 5 anos na política e você não vê nenhuma proposta dessa pessoa, a não ser fofoca, coisa de família, coisa de briguinha, de intriga, de xingamento. Isso não constrói absolutamente nada. Se fofoca resolvesse, o mundo era um paraíso, né? Se essa futricagem fosse produtiva, a gente nós já estávamos, certo? Vivendo no primeiro mundo do primeiro mundo, porque a gente tem todos os recursos, a gente precisa ter projeto, a gente precisa saber o que quer, a gente precisa ter objetivo, a gente precisa ter clareza, a gente precisa ter respeito às pessoas, e é isso que vai nos pautar. Em relação ao PT, Magna, veja, eu me dou muito bem com o Márcio Macedo, me dou bem com a Eliane, e as coisas estão muito claras. Nós tivemos uma eleição interna, todos se posicionaram, nós ganhamos as eleições, todos estão fazendo parte da direção do partido. Márcio é candidato a deputado federal, eu, na medida do possível, tenho ajudado, né? Todos os candidatos, tenho trabalhado para montar uma chapa que consiga eleger 2 deputados federais, tenho trabalhado para ter uma chapa que eleja no mínimo 4 deputados estaduais. Então, eu não vejo por que fica essa história de que tem... Não, divergência sempre vai existir em qualquer lugar, mas isso não se traduz em briga, em disputa o tempo todo, eterna. Acho que a gente está num momento bom, num momento de caminhar de forma organizada. E veja, sem acordos onde a professora obriga os alunos a se abraçarem porque brigaram no pátio da escola. Não, é política, é madura, coisa de quem sabe, quem já está na idade madura, que já sabe o que tem que ser feito, como tem que ser feito, ou seja, como gente grande tem que se comportar, de forma madura. Naquela campanha de 2018, quando você foi candidato ao Senado, teve aquela disputa com Jackson Barreto dentro daquela candidatura. Agora, em 2026, você, obviamente, está novamente candidato à reeleição, portanto, vai sempre em uma chapa com outro candidato ao Senado. Como é que se daria essa relação com André Moura caso essa eleição, essa aliança, melhor dizendo, se concretize? André Moura tem apoio de vários prefeitos que também me apoiam. Onde ele tiver apoio do prefeito, e eu tenho apoio do prefeito, nós ali tem um acordo político. Do prefeito com ele e do prefeito ou da prefeita comigo. Isso vai ser respeitado. Onde ele não está e tem outro, eu vou respeitar. Ou seja, eu tenho dito que a política não é como as pessoas acham que é assim, que comanda, que manda, que define. Não. Os prefeitos têm liberdade para fazer acordos e definir o que é melhor a partir da sua liderança. Não em nome do povo, mas a partir da sua liderança. E a grande disputa mesmo vai acontecer na opinião pública. Então, construir uma base política, isso é muito importante. E essa base política, que é o que gera disputa, certo? A primeira disputa, comigo e com qualquer outro candidato, está mais ou menos pacificado. Porque eu tenho o meu lado, eles têm, ou temos o mesmo lado, que são 2 vagas. Se eu tiver o mesmo lado com o André, vai estar pacificado, não vai ter disputa, não vai ter briga, certo? Onde não tem,
vai ter disputa pelo voto. Do meu caso, da minha parte, com respeito, certo? Agora, na opinião pública, todo mundo vai estar disputando com todo mundo. Então não existe essa história de que, não, isso é fantasia, certo? Na opinião pública, todos estarão disputando a preferência do eleitor. E é assim que tem que ser. Com críticas e com elogios. Claro, você precisa falar de você mais do que ficar falando dos outros. Fala de você, fala o que você tem para apresentar, o que você fez, o que você construiu ao longo da sua trajetória. Cada um tem uma história. E se a população se ativesse a analisar a história e as entregas de cada um, erraria menos. Erraria menos. Mas a gente sabe que tem outras nuances que ajudam na conformação da opinião do eleitor. Vamos trabalhar com todas para fazer a disputa e ter a preferência do eleitor. Esse é o desafio de qualquer candidato. Mas, Rogério, assumiria André como segundo nome para o Senado, caso vá para essa aliança? Veja, eu já disse e vou repetir. A definição do segundo nome não sou eu que vou definir. Quem vai definir são os acordos políticos que já estão sendo feitos. Isso é o real. O resto é ficção de ensino fundamental. Estamos entrevistando o senador Rogério Carvalho aqui nos estúdios da Fã FM. Claro, você que quer prosperar o seu negócio na zona da expansão, você tem uma grande oportunidade, é o Shopping Praia Sul. O Shopping Praia Sul tem uma equipe voltada para conhecer o seu negócio e entender o que você precisa. Não é só aquela conversa fria, não. É uma parceria de verdade, com estrutura completa, segurança, fluxo de clientes garantido e marketing o ano todo. Se você quer um parceiro para fazer o seu negócio decolar na zona da expansão, entre em contato com o Shopping Praia Sul através do Instagram, @Shopping Praia Sul, ou pelo WhatsApp no 99803-1212, 99803-1212. Shopping Praia Sul, era tudo que faltava. Agradecer aqui ao Erinaldo do Bairro América que está acompanhando a nossa programação. Põe o povo no ar para interagir com o senador, meu caro Wendel Lessa. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos da Fã FM. Narciso, é quem fala do Votos Correio. Veja bem, eu quero perguntar ao senador Rogério Carvalho aí, por que o PT votou a maioria tudo a favor para desistir da CPMI do INSS? Já que eles do PT dizem que começou em Bolsonaro, né? E por que eles estão com medo que a CPI vai à frente? Então eu quero perguntar ao senador aí por que ele votou o contrário, né? Ele votou a favor para acabar a CPI do INSS, entendeu? Por que tanto medo do PT, porque tanta gente envolvida da parte do PT, né, dos deputados e tudo, né, senadores. Então eu quero perguntar qual foi a decisão, por que ele votou a favor para acabar a CPI do INSS. Um abraço, Narciso, aqui quem fala do Votos Correio. Bom dia, Narciso. Eu quero saber do senador se é verdade que o PT pretende lançar como vice alguém do MDB, que é do partido de Michel Temer. Eu não quero acreditar nisso. Espero que não seja. E aqui em Sergipe, quando é que o PT vai botar um candidato forte para governo e para prefeito? Que nós tínhamos Ana Lúcia e tínhamos Irã, né? Já saíram do PT, e Irã pelo menos saiu do PT, que era um candidato fortíssimo, bom para o PT. E hoje nós não temos ninguém aqui para representar. Queria saber do senador. Estamos juntos, viu, senador? Com você no Senado e Lula na presidência. Pedir aos ouvintes que tenham cuidado com essas manifestações de voto que são proibidas e pedir à produção para reforçar aí o cuidado com os áudios que são encaminhados. À vontade para interagir com os dois, complementando aqui com o Reinaldo, que diz o seguinte: quero fazer uma pergunta ao senador Rogério Carvalho. Qual o motivo que o senhor votou contra a CPMI do INSS? Primeiro, é preciso conhecer o modo como funciona uma CPI. A CPI ela tem um prazo de 120 dias para fazer a sua investigação. Eu fui relator da CPI da Braskem
Em 120 dias, eu apontei todos os responsáveis e todas as situações lá em Alagoas. E encaminhamos para o Ministério Público e já tem réu, né? Diretores da antiga da Braskem já tem réu já sendo processado, quer dizer, já encaminhado para a Justiça para ser processado pelo Ministério Público Federal. Então, tem um prazo. O PT defendeu a prorrogação da CPMI do INSS para dar tempo para fechar o relatório. Nós mandamos um requerimento pedindo o adiamento à presidência do Senado para ter mais 15 dias para que a gente pudesse fazer o debate do relatório final. Porque o prazo são 120 dias e mais 15 dias para fechar o relatório, porque já tinha sido ouvido todas as pessoas. Então, não é verdade que a gente votou para acabar com a CPMI. Isso é uma distorção dos fatos. Se pegar nos registros, vai ver que, inclusive com a minha assinatura, está lá o pedido de prorrogação da CPMI do INSS por mais 15 dias, para que a gente tivesse tempo para votar o relatório apresentado pelo relator. Se o relatório do relator fosse uma aberração como foi, ser derrotado como foi derrotado, e aí votar o outro, fazer o debate sobre o outro relatório. Porque não é que acaba um. Mas aí o presidente disse que não tinha tempo e não fez a segunda discussão. Tá certo? Então a gente fez isso, deixar bem claro que nós votamos pela prorrogação. Quer dizer, solicitamos a prorrogação por mais 15 dias para garantir que o debate fosse até o fim. Isso ninguém pode dizer que nós não fizemos. Segunda questão. É importante dizer que quem iniciou essa investigação foi exatamente o governo do PT. Quem foi lá e identificou os problemas foi a Controladoria Geral da União, cujo ministro foi indicado pelo presidente Lula. A AGU, indicado pelo presidente Lula. Polícia Federal, do governo do presidente Lula, foi quem fez as investigações e que colocou o problema para a sociedade tomar conhecimento. Então, não é verdade de que o PT não investigou. O PT não só iniciou a investigação, como já prendeu, no governo do PT já foram presos vários empresários, dirigentes de associações e mais. O presidente Lula já devolveu, só em Sergipe, 55 milhões de reais aos aposentados e pensionistas. Ou seja, todo mundo que teve desconto indevido foi ressarcido pelo governo do presidente Lula, que foi quem iniciou a investigação. Então, essa história de que o governo do PT não quer investigar, essa história de que o governo do PT não queria a prorrogação da CPMI, é tudo fake news, é tudo notícia falsa. Os fatos são outros. E, com relação ao relatório, eles não colocaram o Onyx Lorenzoni, que foi ministro, não colocaram o Valadão, não colocaram, ou seja, vários que estão indiciados pela Polícia Federal, que está fazendo a investigação, que pegou todos os dados, não entraram no relatório deles. E quem sequer tinha sido citado, várias pessoas que não tinham sido citadas nas investigações da Polícia Federal, eles quiseram colocar por uma questão política. É óbvio que aquilo ali é um espaço político e que, politicamente, eles perderam, eles foram derrotados. E não quiseram entrar no debate sobre o outro relatório que tinha sido feito pela nossa bancada toda, vários partidos. Não foi um partido, foram vários partidos, não foi o PT, o PSD, União Brasil, tinha gente de todos os partidos no outro relatório. Então, não tinha um partido, tinha vários partidos. Então, eu acho que vamos esperar, e eu sinto que o presidente da CPMI e o relator da CPMI deixaram de cumprir um papel histórico. Porque se tivesse feito um relatório sério, eles poderiam estar esta semana no Ministério Público Federal apresentando
o relatório e pedindo indiciamento daquelas pessoas. Agora eles não têm como pedir indiciamento de ninguém. Jogou tudo fora. Eles jogaram fora porque quiseram transformar a CPMI num palco político. Então, nós vamos contar mesmo com o trabalho do governo do presidente Lula, da Polícia Federal, indicada pelo presidente Lula, da CGU, ou seja, são esses órgãos que vão concluir e vão definir, vão colocar na cadeia aqueles que fraudaram os aposentados. Com relação a... Eu acredito que o nosso candidato a vice-presidente vai ser o Geraldo Alckmin. Não tem porquê, na minha opinião, o vice-presidente como Geraldo Alckmin, da mais alta qualificação, competência, respeitabilidade, uma pessoa super importante e que cumpriu um papel extraordinário e que ajudou a Lula nesse período. Lula parece estar querendo ele como candidato ao Senado em São Paulo, né? Não sei se será, eu acho que vai ser Márcio França e Simone Tebet. E o nosso amigo Haddad, Candidato ao governo, e ele vai ser candidato a vice-presidente junto com Lula. Eu acho que esse é o desenho, certo? E aqui em Sergipe é importante dizer que na eleição passada nós tivemos, Candice foi candidato, na minha opinião foi um excelente desempenho, né? Comparado com os outros, que desempenho é relativo de onde a pessoa parte e onde chega, acho que ela teve um excelente desempenho diante do quadro que estava apresentado. E ela já decidiu se disputa 2026 ou não? Não, ainda é muito cedo. E eu fui candidato a governador na última eleição e lideramos as pesquisas e fiquei com 49%. Portanto, o PT tem tido presença nas eleições com aqueles que se dispõem a disputar a eleição. Porque tem gente que as pessoas têm carinho, é verdade, mas essas pessoas muitas vezes não se dispõem a disputar a eleição, né? Mas Candice se dispôs, teve a coragem de ir disputar. E eu fui candidato, me dispus, fui candidato e tivemos um bom desempenho. E nós somos todos gratos ao povo sergipano que chegou junto. Veja, com essas votações, significa que o povo tem carinho por nós, tem carinho pelo partido, tem carinho pelas nossas posições. E nós somos muito gratos por isso. Com o Jornal da Fã, põe o povo no ar para interagir com o senador Rogério Carvalho. Jornal da Fã, com o povo no ar. Aqui você fala, o mundo escuta. Bom dia, meu querido Narciso Machado. Bom dia, senador Rogério Carvalho. Bom dia, Antero Alves e toda a sua equipe, Magna Santana. Enfim, essa legião de ouvintes que você tem nesse jornal maravilhoso. Antero, referente a essa possível, não, a essa, né, já confirmada praticamente, baseada aí nas falas do senador, essa aliança dele com o Fábio Mitidieri. Eu pergunto ao senador Rogério Carvalho e aos eleitores: a maior crítica que foram destinada a Valmir Francisquinho nas eleições passadas e ao senador Rogério Carvalho é que o Valmir perdeu popularidade justamente por conta de que se somou a Rogério Carvalho. E as maiores críticas foram de quem? Dos eleitores de Fábio Mitidieri. Agora, praticamente, o Rogério já disse que está ligado com o Fábio, só não com o André Moura. E como é que ele vai agora receber essas críticas? Os mesmos eleitores, os mesmos apoiadores de Fábio Mitidieri, vai aceitar o Rogério Carvalho ou o culpado era só Valmir Francisquinho? Ok? Carlinhos de Regis aqui do jornal A Voz da Nossa Gente, da Rádio TV Capela. Um abraço, boa sorte para todos. Bom dia, Narciso. Bom dia, senador Rogério. Senador Rogério, após a eleição para governador, o senhor fez várias entrevistas com palavras duras e pesadas a respeito do governador. O eleitor, ele fica como é que o eleitor vai entender agora o senhor desembarcando no agrupamento governista, né? E aquelas falas que o senhor disse, foi jogando para a galera ou o senhor confirma realmente o que falava pós-eleição? E como é que o senhor ouviu também o comentário do senhor Luiz Mitidieri a respeito, dizendo que o segundo voto não seria em Rogério? Caro Narciso, a todos que fazem fã, bom dia ao senador Rogério. Edinaldo, meu caro Narciso, Rogério, eu queria perguntar como é que o Rogério vê essa sabotagem pública da composição das chapas
das chapas de pré-candidatos a deputado estadual e federal, de nomes que estavam sendo ventilados no PT, na federação PT, PT, PV, PCdoB, por parte de setores do governo do Estado. Né? Eu já não via muito o que o PT tinha que ganhar com essa aliança com o governo do Estado, com o atual agrupamento do governo do Estado. Mas depois, nessa reta final, de nomes que estavam, inclusive, Rogério, sendo construídos por você, né, para a composição das chapas, sendo, assim, sabotados por esse possível aliado, como é que o senhor vê isso? O que o PT está ganhando com isso, do ponto de vista político, né, para seu fortalecimento? Fique à vontade, senador, para responder aos ouvintes. Bom, toda disputa eleitoral, ela é disputa. E na disputa a gente fala e a gente se manifesta, né? Não me lembro de ter feito nenhuma crítica além do limite que impeça de uma reaproximação ou uma aproximação. Que eu não sei se isso vai se consolidar. Mas, de qualquer forma, as minhas posições, elas são posições que... Teve aquela declaração que o senhor já disse que volta atrás da questão da corrupção. Veja, naquele momento, eu fui provocado e respondi a uma provocação, e hoje eu não responderia aquela provocação do mesmo jeito que eu respondi naquela época, tá certo? Mas, fora isso, não vejo nada que que dificulte a possibilidade de conversa. Não vejo, tá certo? Então, para mim isso está equacionado, não vejo nenhum problema com relação a isso. Tem algumas questões que numa aliança a gente precisa discutir. E isso não vai ser apagado, porque se vai fazer uma aliança, precisa discutir. E discutir tudo. Discutir a forma como a gente vai se relacionar, a forma como a gente vai garantir o respeito. Ou seja, tudo isso vai ser discutido, obviamente, numa aliança, no momento que sentarmos para fechar uma aliança. Com relação à questão das chapas, eu inclusive vou fazer umas ligações hoje, vou conversar com algumas pessoas para tentar impedir que esse tipo de abordagem, mas também é o seguinte, a gente também não pode, se a gente conversa com as lideranças, a gente mostra que a gente tem alternativa, e se as lideranças fazem outra opção, a gente também não pode questionar as opções. Depois cada um colha o que a escolha que fez. Da escolha. Eu já vi várias pessoas em vários momentos serem convidadas para determinados projetos e depois serem abandonadas depois do dia 5. Depois do dia 5, não é dia 4 o limite? Ou seja, dia 10 de abril, todos começam a se revelar. E durante a eleição também. Eu já vi isso com várias lideranças que prometem o céu, promete tudo, né? Tetos, mas o teto é definido pelo TSE, baseado na população de cada estado, para deputado federal, para deputado estadual. O partido vai me dar 2 vezes o teto. Como que o partido vai lhe dar 2 vezes o teto se a lei estabelece um teto? Não existe isso. Então, quando as pessoas me perguntam, eu digo, olha, se for candidato a deputado federal aqui, nós vamos garantir o teto do partido. Ponto. Não, é o teto do partido. E é o teto do partido que está limitado pelo teto estabelecido pelo TSE. Então isso é muito claro. As pessoas ficam se iludindo que vão ter mais e depois a gente vê, várias pessoas chegam para a gente reclamando, devia ter te ouvido. Bom, mas muita gente madura que nessa época se encantam pelas possibilidades, pelas vantagens. Eu não posso são todos adultos, né? A gente também não pode achar que o outro está errado de estar convidando. Faz parte do jogo, né? Em relação a essa questão lá do amigo, o pessoal
Carlinhos, que falou sobre... Eu agora... Acho que eu já respondi, né? As 3 questões. Dentro do que... mais ou menos nessa linha aí. Põe o povo no ar. Bom dia, Narciso, bom dia, Antero, bom dia, Magno. Eu queria fazer uma pergunta ao ilustre senador. Não é, no mínimo, capicioso o governo federal devolver o dinheiro roubado do INSS com o próprio dinheiro do povo, em vez de ir buscar esses recursos com quem os furtou? Eu acho isso, no mínimo, estranho. Até hoje não entendo. Explica aí, senador. Geraldo da Farolândia. Bom dia, Narciso. Bom dia, senador Rogério Carvalho. Em um passado tão próximo, o governador Fábio Mitidieri recebeu uma enxurrada de críticas apontada pelo senador Rogério Carvalho, ele informando ao povo sergipano que a gestão de Fábio Mitidieri tinha indícios de corrupção. E nós, do interior, acolhemos a mensagem do senador Rogério Carvalho. E agora, qual é a estratégia que ele vai se utilizar de mostrar ao povo sergipano que a gestão de Fábio não houve corrupção? Um forte abraço de Glauber Alves de Aquidabã. Bom dia, Narciso. Bom dia a você e aos ouvintes da FAN FM. Narciso, parabéns, né, pelo programa. E uma pergunta aí para o senador Rogério Carvalho. O que é que ele acha do uso do nosso dinheiro na campanha eleitoral, do fundo eleitoral, independente de lado, direita, esquerda, centro, banda, lado, em cima e baixo? O que é que ele acha desse assalto que fazem para a população que tanto trabalha, tanto paga imposto, para pagar a campanha de político? Um abraço, Narciso. Renato, o nome desse último ouvinte. Antes do senador responder, eu tenho recadinhos para os nossos ouvintes. A Torre Administração de Condomínios faz a gestão do seu patrimônio como se fosse uma empresa, com visão estratégica e foco em resultados. Nossa missão é simplificar a sua vida, otimizar recursos e garantir a valorização do seu imóvel. Para isso, a gente tem de sobra o que o mercado precisa: tecnologia. Nosso aplicativo exclusivo e as soluções com inteligência artificial transformam a sua gestão, trazendo mais agilidade e transparência para o seu condomínio. Conheça a Torre e eleve o padrão da sua gestão. Ligue 3041-2344. 3041-2344. Torre Administração de Condomínios. Sua tranquilidade é a nossa prioridade. Atenção, você proprietário de centro automotivo, frotista, dono de posto de combustível, autopeças e profissional da indústria. A Master Distribuidora tem o portfólio completo de lubrificantes para o seu negócio. Desde lubrificantes automotivos, industriais e para máquinas agrícolas. Master Distribuidora, qualidade que você confia. Fale conosco pelo 99819 6439, 998196439 ou pelo Instagram Master Distribuidora SE. Páscoa é no Shopping Prêmio. De 21 de março a 5 de abril tem uma programação especial para toda a família. Oficinas infantis, teatro e a tradicional caça aos ovos. Além disso, os pequenos também vão poder se divertir tirando fotos com o Coelhinho da Páscoa. E no dia 4 de abril, das 7 da noite, acontece a emocionante encenação da Paixão de Cristo. Confira os detalhes da programação no Instagram do Shopping e não perca. Encantos da Páscoa é no Shopping Prêmio, o nosso shopping. À vontade, senador. Bom, em relação ao INSS, já falei bastante, mas é importante deixar claro que efetivamente aqueles que roubaram ou que desviaram recursos dos idosos, dos aposentados e pensionistas, essas entidades identificadas já estão com os recursos bloqueados. É óbvio que precisa terminar o processo. Todo mundo sabe que quando você bloqueia um recurso, ele só pode ser disponibilizado para ressarcir, inclusive, quem foi lesado, depois que o processo for julgado em última instância. Isso pode levar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E os aposentados iam ficar esperando? O presidente Lula, para não deixar os aposentados esperando, foi lá e encontrou um jeito de ressarcir, de devolver. Se ele estava investigando, identificou, está correndo atrás dos culpados, já tem dinheiro bloqueado, mas esse dinheiro não está disponível, foi o que ele fez? Ele antecipou. Pagou
os aposentados, porque ele tem compromisso com o povo brasileiro, e principalmente com a população mais carente. E os aposentados e pensionistas sabem do papel que o presidente Lula cumpre para garantir que a aposentadoria tenha aumento vinculado ao salário mínimo, porque eles querem tirar todo ano, eles defendem contra a vinculação da aposentadoria com o salário mínimo. Por isso que a aposentadoria, ela cresce, principalmente o menor benefício. A outra questão, com relação ao fundo, veja, todo financiamento de campanha é público, seja ele no modo antigo, vindo de empresas, certo? E era pior, porque era escondido, ou público com transparência. Então, eu defendo que a democracia deva ser financiada e que a gente aposte na democracia. Porque senão, só os bilionários não teria professor, senador, deputado, médico de origem humilde, não. Só os ricos. Então, se a gente quer uma democracia, todos precisam participar. Para todos participar, tem que ter recurso para garantir o financiamento das campanhas. E é importante dizer, quando a gente fala de financiamento de campanha, a gente está falando do TSE, dos TRS, de toda a logística da campanha e para garantir que o debate político aconteça. Isso é democracia. Ou a gente acredita na democracia, ou a gente é contra a democracia. Eu acredito na democracia. Com relação às críticas, veja só, eu fiz uma crítica sobre uma vez, eu respondi, vou responder pela terceira vez, e veja, eu respondi naquele momento. Eu responderia de forma diferente, já respondi isso 3 vezes. Mas eu quero deixar claro aqui o seguinte, você me fez uma pergunta, para eu encerrar, sobre o apoio a André Moura, certo? E eu disse, no começo, comecei dizendo, e quero encerrar assim, dizendo que eu não faço política baseado em nenhum tipo de sentimento pessoal, é de projeto. E o nosso projeto, a gente acredita que esse governo do presidente Lula tem impacto, hoje terá impacto nos próximos anos na vida do povo brasileiro. Aumento de mercado, o mercado, o acordo comercial com a União Europeia, salário mínimo, produção, investimento na Petrobras, ou seja, tudo isso vai mudar definitivamente o Brasil no mundo e o Brasil para os brasileiros. Então, deixa eu deixar aqui uma provocação. Como eu disse, e eu vou deixar bem claro, se André Moura votar em Lula, não tem problema da gente fazer um acordo. Mas precisa votar em Lula. Porque esse é o meu projeto maior. Obrigado, Narciso. Senador, antes de encerrarmos, falando ainda em André Moura e na CPMI do INSS... Vai já. Teve o relatório extra, e nesse relatório extra, a citação do nome de André Moura, que seria o relatório que você teria votado, pedindo um aprofundamento de investigações da Polícia Federal sobre André Moura com relação a... Esse relatório não foi votado, ele foi apresentado. O presidente da CPMI não colocou em votação. Então ele não está válido? Nenhum relatório está válido. Porque o que eles botaram foi derrotado. E o outro que precisava ser discutido para ver quem ficava e quem não ficava, porque podia fazer emenda, certo? Não foi votado. Um abraço, até a próxima. E a comida? Agora, logo depois. Atenção, amigo ouvinte, você já percebeu como Aracaju está se transformando? É um novo tempo que vai mudar a forma como a nossa cidade se move. O governo de Sergipe está abrindo caminhos para o futuro com 2 grandes obras. O complexo viário Senador Maria do Carmo Alves, que vai ligar a Beira-Mar, Coroa do Meio e Jardins, e a nova ponte entre Aracaju e Barra dos Coqueiros, que vai interligar a capital e fortalecer o desenvolvimento do nosso estado. Estas obras são do tamanho do nosso orgulho. Elas vão reduzir congestionamentos, aproximar pessoas e criar oportunidades. É mais mobilidade, mais integração, mais qualidade para viver e trabalhar. Em breve, a rotina de milhares de sergipanos vai mudar para melhor. Abrir caminhos, transformar vidas. Governo de Sergipe, trabalho que transforma.
Nossa capital faz aniversário e o governo segue trabalhando para transformar a vida de quem vive aqui. Como a de Dona Vilma, que sabe que pode contar com todo o cuidado e assistência no novo Hospital do Câncer de Sergipe. E Yasmin, que agora estuda no Centro de Excelência novinho, do lado de casa. Como a vida de seu Wellington, que em breve vai poder ir e voltar do trabalho muito mais rápido pelo Complexo Viário Maria do Carmo Alves. E a de seu Duvalle, que agora é só felicidade, depois do tratamento completo de saúde que ele fez no Centro de Hemodinâmica do USE. Pensou que acabou por aqui? Nossa Juzinha bateu recordes no turismo, com 60 dias de festa no Arraiá do Povo, gerando milhares de empregos e mais renda para o nosso estado. E ainda segue sendo a capital mais segura do Nordeste. No aniversário de Aracaju, o presente do nosso governo é seguir com o trabalho que transforma a vida dos aracajuanos. Governo de Sergipe, trabalho que transforma. Porque a Iguá Sergipe vem ampliando seu investimento em todo o estado, com obras que vão beneficiar mais de 640 mil pessoas em 30 municípios. Serão mais de 100 milhões de reais investidos para aumentar a distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. As ações incluem a modernização dos sistemas de produção, adução, reservação e distribuição para garantir mais eficiência e segurança na entrega, especialmente durante o período mais quente do ano. Entre as obras em andamento estão a ampliação de reservatórios, a modernização de redes, a construção de novas estações, a instalação de novos sistemas de bombeamento. Um grande avanço para garantir mais bem-estar e segurança para os sergipanos. Iguá Sergipe, cuidado que chega junto.